Uma pergunta até mais de curiosidade, mais de leigo, tá? Eu sou católico de família desde sempre. Minha avó era católica ortodoxa, né? Oh, meu Deus. E eu fui criado dentro da igreja Discernimento, católica. Senhor. Não é nada demais. É assim, e eu de um tempo pra cá, na realidade, assim, não é de um tempo pra cá. Eu sempre frequentei a missa, né? Sou batizado, comunhão, aquela história toda. Só que quando você começa a ser adolescente, a ser adulto, você começa a olhar algumas coisas que você não concorda, e tá tudo bem. Sim. Né? Seja isso independente da religião. Né? E de mais velho pra cá, eu comecei a me envolver, a ler, né? Mais sobre a palavra, sobre Deus, enfim. E hoje eu assisto muito o André Fernandes. Eu acho ele um cara que tem o dom da palavra fácil, de uma linguagem para quem é de fato leigo, e ele fala para mim, para todo mundo. E, óbvio, tem o David Leonardo, enfim. E eu vejo, assisto o culto da Lagoinha, né? Quando fala em profeta, o que de fato é o profeta? Qual é? Porque eu ouço muito essa palavra. Lá em Goiânia, né, o professor Everton, ele é pastor, trabalha com o Pablo, e a gente esteve lá, a gente conversando, e falou de profeta. E a pessoa fala muito de profeta. Tem alguns jargões, qual é essa né? função na igreja do profeta? Ou não seja a função, ou seja com pessoa, ou seja o chamado? O profeta, na verdade, ele vem para falar, é a boca de Deus aqui na Terra. Então, ele fala aquilo que Deus quer que você fale pro seu filho, pro filho dele, né, E no ele caso. pode ser um pastor ou não? Pode Ou ser geralmente é um quem? pastor? Pode ser qualquer um. Qualquer um. Qualquer um que seja filho de Deus. Dentro Pode da ser igreja. qualquer um. Qualquer um. Fora E aí também. você vai Não, ser mas boca... fora, talvez ele não identifique ele. Essa é a minha dúvida. Entendeu? É uma pessoa que tem um dom, Sim. né, de usar a palavra de Deus, de falar o que Deus, ouvir Deus. Acho que essa é a palavra certa. Sim. Só que se ele não estiver dentro da igreja, talvez ele não saiba que ele é o profeta, entendeu? Essa é a minha questão. Mas aí você tem que ter intimidade com o Senhor. Entendi. Entendeu? Porque assim, não tem como. Assim, no entanto, muitas pessoas perguntam como é que você consegue, como é que Deus fala com você? As pessoas não conseguem conectar isso. Mas não conecta por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Não tem como. Como é que uma pessoa vai chegar e falar assim, olha, como é que ela vai se conectar com você? Como é que ela vai contar um segredo para você se você não conversa com ela? Se você não tem intimidade com ela? Não tem conexão. Você nem conhece ela. Tem como, não tem conexão. A não ser que pode até acontecer, porque Deus ele é onisciente, onipresente, ele usa quem ele quiser, da forma como ele quiser. E sei lá, se acontece alguma coisa, você fala assim, filho, agora é esse momento, você vai falar e o Espírito Santo do Senhor, entendeu? Baixa ali naquela hora para aquela pessoa ali, para ela falar e acabou. Talvez a pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas, entendeu? Porque o poder de Deus, ele é... O problema é que a gente quer colocar o poder de Deus dentro de uma caixinha, né? É isso, essa é a minha dúvida. Então... E a minha avó era tão ortodoxa, tão assim, que ela tinha um altar em casa, tinha tudo. E o meu tio, né, o irmão da minha mãe, ele virou evangélico. Isso para minha avó foi não sei explicar. Foi assim uma dor. Tudo bem, minha avó tinha, né? Faleceu com 96, talvez meu tio tinha virado evangélico com 80, que ela tinha 80. Como é que eu vou explicar? Como é que ela vai entender isso, sabe? Ela não entendia, sabe? Assim, é uma coisa que para ela não falava, ela respeitava, mas tu via que incomodava ela, sabe? E hoje a gente entende que não é sobre religião, não é sobre Deus, entendeu? Sim. E assim, se a gente passear de fato pela Bíblia, você vai ter todas essas respostas. Eu sei. Entendeu? Então, assim, a Bíblia, ela tem tudo isso. Só que, às vezes, a gente só se prende a, de fato, o que as pessoas estão falando. Sim. A interpretação das pessoas. E quando a gente começa a passear pela Bíblia, às vezes tem coisas... Fala assim, gente, tem uma passagem lá em Provérbios que fala da formiga. Que a formiga ensina, você acredita nisso? Tem mesmo, eu tô falando, isso é verdade. Não. A formiga, ela ensina que ela não precisa de ter chefe, que ela não precisa ter comando. Ela simplesmente... Gente, são coisas que tem na Bíblia que a gente fica assim... Até isso, sabe? Então, pra gente poder entender que são coisas pequenas. Do pequeno ao grande, né? É que nem todo pastor é profeta. Entendeu? O profeta é uma coisa à parte, seria isso. É um dom que a pessoa tem ali. Um dom. É isso. E que provavelmente está dentro da igreja, independente de qual igreja seja, né? Sim. É independente, às vezes. Ele pode até estar fora. Até a mula foi usada, cara. Não, eu sei. Essa história eu sei. Eu leio, cara. Eu leio. Ó, é bom demais, é bom demais. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu, nos Estados Unidos, trabalhando, sei lá, 90, 100 horas por semana, meu padrinho de casamento, que ele é muito usado
na palavra, virou e falou assim, ó, Deus mandou te falar que a partir da segunda quinzena de não sei o que, me deu Ela já exatamente. me contou essa história. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. E tipo assim, na minha cabeça, isso era impossível, porque eu praticamente vendia minha hora nos Estados Unidos no início. Uhum. Eu falei, pô, como é que vai ser isso? Eu trabalhava 90, 100 horas, daqui a pouco eu fui fazendo conexões que eu saí de um tipo de trabalho, fui para outro, e a empresa foi crescendo, e quando eu vi, eu tava trabalhando de 90, eu tava trabalhando, sei lá, 15, 20 horas na semana, e ganhando muito mais do que eu ganhava. Eu falei assim, caraca, meu, Deus é... E na hora, cara, na hora, por isso que às vezes a gente precisa ser como uma criança. Se eu chegar pro meu filho e falar assim, ó, amanhã eu vou te trazer um carrinho com controle remoto. Ele vai chegar amanhã, ele vai estar esperando o carrinho com controle remoto. Sem ver. Mas ele até acredita. porque o córtex pré-frontal ainda não tá maduro, ainda não está suficiente. maduro, mas, um exemplo, é essa inocência que a gente precisa para crer. A gente não precisa ver para crer, né? A gente só precisa crer. É só sentir, cara. Entendeu? Começar a ter acesso. Então, mas não é... Quanto não... mais a intimidade Eu você tô tem com ele, falando- mais eu acesso tô- ele te dá, cara. Então, mas eu tô falando por mim, e João Sim. deixou um exemplo disso, eu já Sim. falei outro dia aqui. João viu a Trindade, cara. Viu Jesus encarnado, viu o Espírito Santo descer, Ele viu o ápice. feito uma pomba, e ver Deus falar assim, ó, esse é meu filho que eu tenho prazer é e o tal. ápice. No capítulo seguinte, ele pega e manda o discípulo dele perguntar para Jesus, você é o Messias mesmo. Então, Sim. tipo assim, a gente tem, como é que se fala? Desculpa para uma hora ou outra não crer, porque a gente é tricotomia, corpo, alma e espírito. Sim. Às vezes o espírito quer crer, mas a carne, não, que isso, cara? Como é que tu vai trabalhar menos e ganhar mais, cara? E o que você falou é real, né? Uma coisa que eu sempre falo, e a gente também vai falar no Overflow, né? Que o Overflow é um dia de imersão, né? Que eu faço eu e meu esposo, um dia inteiro de imersão. A gente vai falar sobre as 4 estações da vida e também a gente fala muito sobre isso, o corpo, a alma e espírito, que são essas... três recursos que Deus nos deu para todo mundo: corpo, alma e espírito. E aí, se a gente for ver, né, às vezes eu falo assim, tá, o seu corpo, o que você tem feito com o seu corpo? Você cuida do seu corpo? Você se alimenta bem? Você cuida do físico do seu corpo? Deus te deu esse recurso. Da sua alma, suas emoções. Você tem cuidado das suas emoções? Né? Daquilo que você carrega durante toda a sua infância, enfim. Você tem cuidado disso? E o espírito? O espírito, então, é o mais difícil. Porque o espiritual, ninguém nem consegue nem, às vezes, questionar, nem se perguntar. Tem coisas que só se discerne no espírito. Espírito com espírito, é o seu espírito com o espírito do Senhor. Então, assim, e as pessoas acham que tudo é só no natural. As pessoas só estão vivendo aqui como se tudo fosse só no natural. Como se não tivesse o lado espiritual. E o lado espiritual, ele é muito mais real do que o natural. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender que o lado espiritual, ele é muito mais real do que o natural, a gente começa a entender mais o outro. A gente começa a brigar menos com o outro. A gente começa a observar mais. É uma coisa que eu peço Culpar muito a menos, Deus. culpar, Exatamente. né? Uma coisa que eu sempre peço muito a Deus é ter essa sensibilidade, sabe, com o outro. Porque você tomar conta do seu emocional, da sua raiva, da sua ira, que também é espiritual, não é fácil, né? Não é fácil. Mas aí quando você começa a entender e estudar mais sobre isso, porque isso faz parte da sua natureza, daquilo que o recurso que Deus te deu, você começa a olhar o outro de forma diferente. Quando você vê o outro que está nervoso, xingando, não sei o quê, falando coisas absurdas para você, aí você fala, isso não é pessoa, isso é espiritual. Aí você começa a discernir. Entende?